Pessoal, boa noite, tudo bem? Tem alguém por aí já? Eu tive uns probleminhas aí de conexão, acabou caindo aqui 2 vezes antes de começar, mas aí a gente acho que não vai cair mais, perdendo jeito aqui, tá? A gente consegue conversar aí um pouquinho. Hoje a nossa live, o Michel tá por aí. Hoje a nossa live, a tendência é fazer uma coisa um pouco mais curta, porque eu vou disponibilizar para vocês um material que foi gravado pelo professor Marcos, né, na sequência. Então, logo na sequência, quando acabar essa live, eu vou postar essa live também no YouTube, para quem está sem Facebook, e eu vou postar aqui no grupo, e depois vou passar para a professora Ana Paula postar no Classroom, o vídeo gravado pelo Marcos, pelo professor Marcos, que é um vídeo sobre preparação e resposta à emergência, tá? A Vanessa, a Letícia. Legal, pessoal. Então vamos conversando um pouquinho e conforme o pessoal for chegando, a gente vai batendo um papo e também depois ficar disponível aí para vocês, tá? Vocês terminaram nesse final de semana e desde a semana passada, né, a atividade sobre controle de registros, né, e a atividade sobre treinamento, competência e conscientização. Então a gente, com isso, está concluindo a parte de execução, né, o do PDCA da 45001, e hoje a gente entra na última parte desse duo, né? É claro, tem alguns outros itens, alguns subitens que a gente acabou pulando e não vamos dedicar muito tempo a eles em exercício e tudo mais, são itens um pouco mais simples, né? Como a parte de comunicação, né? Então a gente acaba, é mais difícil muitas vezes providenciar um exercício para se fazer de maneira remota, então eu estou pensando naqueles tópicos principais da norma, né, que a gente consegue trabalhar de maneira remota. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho com preparação e resposta à emergência, tá? Então esse é um item que está tanto na 18.000, né, era o antigo 447, né, da 18.000, como agora ele também está na 45.001, com basicamente o mesmo texto, tá? Então, o que as normas de sistema de gestão falam sobre plano de emergência? Quando a gente fala de plano de emergência, a gente lembra de algo mais operacional, né? Parte de brigada de incêndio, corpo de bombeiros, né? O lado bom da gente estar no Brasil nesse sentido é que o Brasil já tem uma regulamentação bastante forte no que diz respeito à emergência, coisa que às vezes em outros países não tem. Então, quando a gente pega uma norma de sistema de gestão e ela fala que eu tenho que ter ações sistematizadas para responder à emergência, que eu tenho que treinar uma equipe de emergência, que eu preciso fazer exercícios simulados, isso parece algo muito difícil, muitas vezes, num país que não tem absolutamente legislação nenhuma sobre o tema. Agora, como no Brasil a gente já tem, isso na grande parte das empresas estruturadas vai acabar sendo chovendo molhado, porque as empresas já vão ter lá um chamado PAI, né, um plano de atendimento à emergência, tanto empresas portuárias vão ter um chamado PCE, plano de controle de emergência, a gente tem também na região portuária e áreas industriais o PAN, o plano de auxílio mútuo. Então são algumas ferramentas, né, já voltadas à gestão de emergência que a gente tem por conta da nossa legislação. Eu não vou entrar muito no âmbito da legislação para falar com vocês, porque tem uma aula de 20 minutos que o professor Marcos gravou e que eu vou disponibilizar na sequência, que fala bastante sobre isso, né? Fala todo um panorama aí da questão da legislação, do que diz respeito à preparação e resposta à emergência. A única coisa que eu vou antecipar para vocês disso é que no Brasil, a legislação que trata de preparação e resposta à emergência é uma legislação estadual. Então, cada estado vai ter a sua realidade. O professor Marcos ele vai falar sobre as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, sobre brigada de incêndio, vai falar sobre a IT 16 e IT 17, que são as ITs que falam respectivamente de plano de emergência e de brigada de incêndio. São ITs do estado de São Paulo, né? Então eu só enfatizo isso. Se a gente às vezes mudar de estado, muda um pouco, ou dependendo do estado, muda bastante a legislação no que diz respeito à preparação e resposta à emergência, tá? Então o que as normas de sistema de gestão elas estabelecem? Que as empresas têm que ter procedimento, tem que ter de alguma maneira escrito ali, tem que ter sistematizado uma maneira de responder emergências. Então, nosso primeiro ponto é identificar quais são essas emergências. E a gente fazendo lá voltando um pouquinho, se a gente rebobinar lá na época que a gente estava trabalhando com identificação de perigos e avaliação de riscos, vocês vão recordar que a gente sempre separava atividade normal, anormal e emergencial. Ou seja, eu já consigo identificar, a partir da minha planilha, da minha ferramenta para identificação de perigos e avaliação de riscos,
quais são os chamados cenários emergenciais, ou seja, aquelas situações que caracterizam na minha edificação, no meu empreendimento, uma emergência. Então, uma queda de altura é uma emergência. Uma pessoa que ficou presa numa máquina, como lá a gente tem no caso da ONG, uma correia transportadora, tem uma prensa, a pessoa machucou ali um membro numa máquina, é uma emergência. Um atropelamento por empilhadeira, por caminhão, é uma emergência. Um mal súbito, uma pessoa que tem uma crise convulsiva, né, é considerado uma emergência. Né? Um acidente com danos ao meio ambiente, como no caso de um vazamento de óleo da empilhadeira, que vai contaminar o solo, é um possível acidente, né, com uma possível emergência, um acidente com danos ambientais. Até um princípio de incêndio, seja ele de origem elétrica ou de qualquer outra natureza, também é considerado uma emergência. Então, a gente tem ali diversas situações que a gente pode considerar como cenários emergenciais. Então, o que as normas do sistema de gestão, principalmente a 45001, que eu estou usando aqui de base para a gente conversar, ela fala que a empresa deve estabelecer uma resposta planejada, ou seja, deve ter um procedimento, uma instrução ou um plano de como vai mitigar, né, de como vai atuar nessa emergência. A gente sempre, quando fala de emergência, dependendo da literatura que a gente está usando de base, a gente vai sempre elencar 5 etapas, né? A gente pega uma emergência, então eu vou planejar sempre 5 etapas. A primeira etapa é o alarme, né? Ou seja, como é que eu vou alertar as pessoas ou a equipe especializada de que existe uma emergência. A segunda ação é a resposta. Beleza, eu identifiquei como é que eu vou fazer um alarme. Vai ser à base do grito, vai ser através de um alarme de emergência que eu vou instalar na minha edificação, vai ser através de um rádio. Né? Como é que eu vou conseguir alertar as pessoas dessa emergência? O segundo é a resposta. Feita a resposta, tem a preparação. O que é a resposta? A resposta é a equipe de emergência que se desloca até um determinado ponto de encontro para discutir o que precisa ser feito. E ali vai começar a preparação. Né? Ou seja, o que eu preciso deslocar de recurso, o que eu preciso deslocar em termos de pessoal, que equipamentos, que materiais eu preciso levar para a ocorrência. Né? Feito isso, entra na fase de mitigação, que é realmente o controle, né? É a atuação, seja apagar o fogo, seja mitigar um vazamento, seja remover uma vítima, né? Seja prestar primeiros socorros, é a atuação propriamente na que a gente chama de zona quente, né? A zona da emergência. E por fim, né, eu tenho a recuperação, que é tornar aquele local de trabalho novamente propenso, né, a que os trabalhos voltem a ocorrer normalmente. Então, eu falo de alarme ou alerta, resposta, preparação, mitigação e recuperação. Né? São 5 etapas básicas, dependendo da literatura, podem se encontrar mais. O professor Marcos ele vai explorar isso um pouco mais a fundo, tá? Mas eu estou só dando um panorama geral para ajudar vocês no exercício que vai ser disponibilizado amanhã. Então, hoje, a gente vai trabalhar com essa live, né? A turma tem até amanhã para tirar dúvidas sobre a live e também sobre a aula do professor Marcos, que eu vou postar. E amanhã a professora Ana Paula disponibiliza o exercício e a gente fica à disposição no WhatsApp, no Skype para dúvidas, tá? Então, continuando aí na interpretação do que a 45001 traz em termos de emergência, então o primeiro ponto é existir um procedimento, uma instrução, um plano que sistematize a resposta. O segundo é o treinamento. Então, é importante que as pessoas envolvidas na emergência recebam um treinamento adequado. Como eu falei no comecinho dessa live, no Brasil a gente já tem isso preparado por meio da legislação. Então, se eu pegar lá a IT 17, que é a instrução técnica do Corpo de Bombeiros que fala sobre brigada de incêndio, ela já vai colocar como uma obrigatoriedade que eu treine a minha brigada, dependendo do nível básico, intermediário, avançado, mas eu tenho todo um programa de treinamento estabelecido para essa brigada. O terceiro item que a norma coloca como obrigatoriedade às empresas que queiram se certificar na 45001 é você testar e exercitar o seu plano de emergência. Seria a questão dos simulados, né? Simulado, um exercício simulado, nada mais é do que o teste do plano de emergência. É você simular um daqueles cenários que a gente falou no começo, pode ser uma amputação de membro numa máquina, um atropelamento, um vazamento de um produto químico, como um vazamento de óleo, um incêndio, um mal súbito. Eu vou simular uma dessas condições para conseguir perceber como a minha equipe responde a cada uma daquelas etapas de emergência. Como é que vai ser realizado o alerta, o alarme,
se ele funciona, se a minha equipe responde a tempo, se existe uma preparação organizada, se a mitigação é feita a contento e se eu consigo preparar, né, deixar meu local recuperado para trabalho na sequência. Então, eu vou testar o funcionamento do meu plano de emergência na prática. Tá? Isso a gente já tem por obrigatoriedade no Brasil, por conta tanto do plano de auxílio mútuo, ou por conta do plano de emergência da própria IT-16. A legislação de saúde e segurança já coloca isso como obrigatoriedade no Brasil, né? Mas em outros países, que também às vezes queiram certificar na 45001, às vezes não é a realidade. Então, para eles pode ser um pouco mais difícil. Aqui, empresas estruturadas já fazem isso com certa periodicidade. Comunicar aos trabalhadores é um outro requisito, né? Tanto das suas responsabilidades em termos de emergência. Então é sempre aquela coisa, quem precisa conhecer o plano de emergência não é só o brigadista, não é só o técnico de segurança, né? É todo mundo dentro de uma organização. Porque quem vai muitas vezes fornecer o alarme, né? Fornecer o alerta é o trabalhador. Ele precisa saber como acionar a equipe de emergência. É um ramal de emergência? É uma botoeira de emergência? É um rádio que eu vou chamar? Eu tenho que saber qual canal que eu vou chamar para acionar, ou vai ser mesmo acionando alguém que está uniformizado, identificado, é um bracelete que o cara carrega no braço, é um boné. No Senac lá a gente tem as botoeiras de emergência, que vocês devem ter visto já nos andares, e a gente tem o boné, né? Os brigadistas eles usam um boné vermelho, que ajuda a identificar no caso de uma ocorrência. Também eu preciso definir no meu plano de emergência como eu vou comunicar aos visitantes a respeito disso, né, a respeito da minha sistemática de emergência e as minhas partes interessadas, que é a comunidade, além dos funcionários, né, os clientes, os prestadores de serviço, né, toda aquela cadeia de partes interessadas. Então, é isso que as normas de sistema de gestão, tanto a OSA 18.000 quanto a 45001, a ISO, as duas requisitam como necessário existir uma sistemática planejada, treinar os trabalhadores, né, testar e exercitar o plano de emergência, comunicar para cada trabalhador a sua responsabilidade dentro do plano, comunicar isso também para os visitantes e para as partes interessadas. Parece até algo bem simples, né, em termos de sistema de gestão. Ou seja, sistematizar isso é tranquilo. Tá, eu não vou me estender muito hoje. Como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês a aula do professor Marcos, que ele vai traçar mais um panorama em cima da legislação que a gente tem aqui no estado de São Paulo sobre preparação e resposta à emergência, e eu vou ficar disponível para dúvidas de vocês, tá? Então, interessante sempre frisar que quando a gente fala de emergência, não é só de saúde e segurança, né? Uma emergência com danos ao patrimônio, emergência com danos ambientais, também é um exemplo de emergência para fins da 18.001 ou da 45.001, tá? Bom, amanhã vocês vão ter um exercício para fazer. A professora Ana Paula vai deixar disponível para vocês a partir de amanhã. Vocês podem usar aí o período de hoje e amanhã para finalizar esses exercícios que estava com deadline para hoje, né? Mas caso alguém tenha atrasado a entrega dos dois exercícios sobre treinamento, competência e conscientização e sobre controle de registros. E amanhã a gente entra com um exercício bem simples também, mas sobre preparação e resposta à emergência. E só antecipando para quem já tiver com tudo terminado e quiser ir se preparando de alguma forma para esse exercício, é só a gente pensar aí, eu já dei ao longo dessa live, se vocês voltarem aí, já tem aí meio que dada a resposta de algumas coisas. Né? Primeiro, quais são os cenários emergenciais que você pode encontrar na ONG, né? Ou seja, quais as situações que a gente considera uma situação de emergência que podem haver ali. Então, a gente vai elencar ali 5, 6 ou 7 situações que são consideradas emergências, ou mais, se vocês identificarem. Né? E depois a gente vai pensar em como se responde a essa emergência em cada uma delas, dentro desse fluxo que eu falei para vocês, de alerta, resposta, preparação, mitigação e recuperação. Né? Como é que a gente trabalha a emergência dentro desses 5 pilares aí, né? Para a gente conseguir organizar a nossa resposta à emergência. Pessoal, eu acho que é isso por hoje, tá? Não vou, como eu falei, me estender. Logo na sequência daqui eu vou postar essa live no Facebook, no Instagram, no YouTube, e vou postar também a aula do professor Marcos, tá bom? Pessoal, por hoje alguma dúvida vocês querem tirar daqui?
Não? Bom, pessoal, então é isso, tá? Conto com vocês aí. A gente teve aquela conversa na semana passada, né? Vocês conversaram um pouco que estavam achando difícil os exercícios, né, em virtude da complexidade e tudo mais. Eu combinei com a professora Ana Paula de a gente fazer uma coisa um pouco mais espaçada. Então a gente faz uma nova live na quarta-feira, tá? Ao invés de fazer amanhã. Amanhã fica para vocês desenvolverem um exercício e a gente fica à disposição no Skype, tá? E, se eu não me engano, o exercício a gente vai programar para quinta ou sexta-feira, a entrega, tá? Mas a gente faz as lives de segunda, quarta e sexta e os exercícios a gente disponibiliza ou na terça ou na quinta, né, para vocês terem um tempo maior aí de respiro, tá bom? Valeu, Michel, Vanderlei, Ana. Pessoal, algo mais por hoje? Vanessa, Letícia. Pessoal, então boa noite para vocês, tá? Eu vou ficar também à disposição hoje no Skype até às 22h30. Se alguém quiser me chamar lá para alguma coisa, tanto para dúvidas com relação a essa live de hoje, como também aos exercícios da semana passada, tá bom? Fico à disposição, tanto no Skype, no WhatsApp, tá bom? Só chamar lá. Pessoal, abraço para vocês, bom fim de noite, até.